Quando a gente retomar, como é que você acha que o profissional de RH tem que se preparar? O que ele pode fazer nesse período de crise para se preparar para a retomada? Que tipo de desenvolvimento ele deve buscar para atender o perfil que as empresas estão buscando no profissional de RH? O que eu vou falar aqui é uma análise de tendência, mas que pode mudar. Agora, nesse primeiro momento, o que eu diria? RH na quarentena. Agora a gente vai falar com a Karen, especialista de recrutamento e seleção, vai falar um pouco do mercado de trabalho para RH. Olá! Agora sim! Conectamos. E aí, Karen, tudo bem? Tudo ótimo, muito feliz com o convite, espero que eu consiga contribuir com informações relevantes. Bom, eu tenho começado sempre contando um pouco de como eu conheci a pessoa que eu convidei e por que surgiu, de onde surgiu a ideia de convidar para participar dessa live, desse evento. Tem que tomar até cuidado, né, para dizer de onde eu conheço a Karen, porque aqui estão os chefes aqui, os gestores ouvindo, e a Karen é uma super conhecida no mercado, headhunter de RH, trabalha várias vagas para os profissionais de RH. Fala um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória, como é que é também essa coisa que é um pouco diferente, né? Você ser profissional de RH e trabalhar a vaga de RH, né? Como é que funciona essa dinâmica? Tá, é bom, então... é ruim? Conhece muito amigo que fica te perguntando, te pedindo, acho que você é a dona das vagas, que sabe todas as vagas do Rio, como é que é isso? Mais ou menos. Bom, deixa eu me apresentar, porque no final das contas eu acabo conversando com muita gente, ouvindo a história de muita gente. Eu acho que poucas pessoas sabem, né, a minha trajetória. Então, eu sou a Karen Mitidieri, tenho formação em psicologia. Eu comecei o início da minha carreira clinicando. Eu tinha um consultório, trabalhei também em ambiente hospitalar. E aí depois eu fiz uma transição para RH e em pouco tempo eu fiz uma transição para consultoria, né? E eu trabalho com recrutamento há quase 10 anos. Eu recrutei para outras áreas, inclusive áreas técnicas, supply chain, energia, tecnologia, finanças, mas mesmo recrutando para essas áreas, o RH, no começo da minha carreira, nas consultorias pelas quais eu passei, você não tinha um consultor dedicado para RH. Então, eu acho que pela minha formação, por eu ter uma facilidade com esse tipo de profissional, o RH sempre ficou comigo, mesmo que não fosse uma área dentro da consultoria. Então, eu recrutava para supply chain, mas quando eu tinha uma vaga de RH, era eu que conduzia o processo. E aí, quando eu fiz a transição para a empresa que eu estou hoje, já foi para, efetivamente, para uma área que tinha o RH dentro do escopo, era uma área de vendas e marketing RH, e aí depois a gente implantou efetivamente um headcount focado para RH, e aí que na época fui eu, né? A gente montou um PNL aí, uma pessoa para desenvolver o mercado de RH, e eu tive a felicidade de assumir esse desafio, e aí por isso, obviamente, que quando você foca numa temática, né? O seu trabalho é conhecer os principais profissionais do mercado de RH. Então, por isso que eu estava sempre em contato, seja para conhecer lá na empresa, para fazer um bate-papo, para tomar um café, enfim, e também para poder fazer as vagas, né? E como é que é recrutar para RH? Na verdade, é engraçado porque, muito embora o recrutamento seja um subsistema dentro de RH, na consultoria é um pouquinho diferente, né? Porque você é uma RH, mas você não é uma área de suporte. Você é uma área de negócio. Então, é a gente que traz a receita, né? A gente que traz o resultado para a empresa. Sim. Então, você tem um duplo chapéu que é muito interessante, porque você sim recruta, você sim faz todo aquele trabalho de entrevistar, montar material, fazer defesa para o cliente, fazer o mapeamento de mercado, mas você também é a pessoa que está a todo momento em contato com os clientes, né? Fazendo também a parte comercial. Então, isso acaba te dando uma noção mais macro do que é o mercado. Então, muito feliz até que é um desafio grande, né? Eu fico imaginando que é um desafio grande, porque eventualmente a pessoa que você está interagindo como candidato no momento, ele pode ser seu cliente, tem grandes chances de ser o seu cliente num segundo momento, né? Sim, então, sim. Acho que é até um incentivo a mais a você cuidar bem do processo como um todo. Não a única razão, mas eu acho que é um motivo a mais para a gente ter um cuidado. Né? Sim, tem gente aqui, várias pessoas comentando, a minha Rafa falando, tem que tomar cuidado com a Karen. A Karen é amada, mas ela é temida também ao mesmo tempo. Ela que vai lá, sobrando o gerente de RH, tem que tomar cuidado
com a equipe. Mas não tem que cuidar da Karen, né? Na verdade, tem que cuidar da equipe. A equipe tá feliz. É aquela história. Não adianta você querer segurar a borboleta. Você tem que cuidar do jardim para as borboletas que elas queiram ficar lá. É isso. E é muito engraçado que esse mercado, né? Você acaba tendo alguns encontros muito felizes, porque acaba que você conhece a pessoa como cliente, em determinado momento ela se torna um candidato, acaba extrapolando o relacionamento profissional e se torna um amigo também, então tem muitas boas histórias aí. Cara, e aí agora, uma vez apresentados, cara, a introdução pessoal já entrou, então a gente está com algumas pessoas, 23 pessoas na live. Falar um pouquinho, entrar um pouquinho no assunto, né, do mercado. Como é que está o mercado? Primeiro começar pelo geral e um pouco antes dessa loucura que a gente está, né? Qual é a sua visão? Como é que você estava vendo o mercado? A gente estava vindo de uma crise, muita gente falando, os economistas falando de uma recuperação da economia, e a gente chegou no coronavírus. Como é que você estava vendo o mercado geral antes do coronavírus? A gente estava em que etapa? Como estavam as vagas? Eu vou até me permitir, Reinaldo, dar um passo atrás, porque já que eu recruto para RH há bastante tempo, eu passei por muitos altos e baixos, né? E quando a gente passou pela última crise, foi uma crise aí de alguns bons anos, mas que na consultoria acho que se intensificou entre 17 e 18, por conta, enfim, da queda do valor das commodities, por conta do escândalo de Lava Jato. Então, a gente teve um cenário muito crítico, e principalmente no mercado do Rio de Janeiro, porque o mercado do Rio de Janeiro ele sempre foi muito abastecido pelo mercado de óleo e gás, né? Então, transferindo isso para a realidade de recursos humanos, isso faz com que, se tratando do RH, uma área de suporte, que não traz a receita, que não traz o negócio, mas vamos lá, deixa eu defender o RH, porque quando eu falo assim, fica parecendo que é uma área de suporte extremamente estratégica para a companhia, tá? Mas, no fim das contas, no momento de crise, você tem que reduzir custo, né? E uma área de suporte, ela acaba sendo vista, em alguns momentos, como custo. Então, o que a gente... Aqui a gente está dentro de casa, todo mundo no RH sabe que uma das primeiras linhas da Global é RH. Eu costumo brincar, uma vez eu fiz uma pós de marketing, e aí o pessoal fala, nossa, não, porque é um absurdo, quando vem crise, a primeira coisa que eles cortam é o marketing. Eu falei, gente, desculpa, vocês não sabem o que vocês estão falando. Quando estão cortando em marketing, já cortaram a conta de treinamento há muito tempo. É isso, tem todo um ciclo, né? Por onde tudo começa. Mas aí o que eu pude observar tentando transferir isso para o que aconteceu dentro do RH? Você teve um enxugamento das estruturas e muitas vezes, para novamente cortar custos, você teve uma juniorização dos cargos. Então, onde tinha um gerente sênior de RH, você coloca um gerente júnior ou um coordenador um pouco mais robusto, né? O que a gente teve de demanda naquele momento? Muitas posições confidenciais, de substituição, e aí seja por uma conta de desempenho, né? Porque nesse momento de crise você vai querer ter uma pessoa que efetivamente está atendendo à necessidade da empresa e tentando olhar o que tem de melhor no mercado, já que teoricamente tem bons profissionais no mercado, né? E também por pessoas que fizeram uma movimentação, seja porque foi para o mercado de São Paulo, porque teve isso muito, né? Muito profissional do Rio de Janeiro foi buscar uma oportunidade melhor em São Paulo, vendo o que estava acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E aí, a maior parte das posições que tivemos foram posições aí mais voltadas para operações de RH, mais voltadas para a parte técnica de RH. Então, a área de remuneração, eu sempre te falei isso, né? A área de remuneração, independente do que aconteça no mercado, é uma área que tem demanda. Porque quando o mercado está bom... Porque você diminui a estrutura, você aumenta a estrutura, então você precisa aí de um profissional de remuneração, né? Então, remuneração sempre continua acontecendo, administração de pessoal também, relações trabalhistas sindicais também, bastante. A gente teve uma diminuição onde você comentou, treinamento e desenvolvimento, a primeira área que você corta o investimento, né? Então, por que você vai ter uma pessoa dedicada para esse tema? Então, foi uma área que sofreu bastante. E aí você não tinha mais tantos BPs, cortaram alguns BPs também, né? Então foi mais ou menos o cenário que a gente encontrou naquele momento. Em 2019, a gente deu um respiro. E aí, qual que é o meu termômetro? Quando começam a surgir as posições de gerente de RH e as vagas de BP, e aí com background em treinamento e desenvolvimento, aí você já começa a entender que o mercado voltou, né? Então a gente voltou a ter essas posições, além de continuar tendo as outras, né, das áreas técnicas. E aí, muito porque o mercado de óleo e gás deu uma movimentação, né? Você teve aí
a questão da entrada de alguns players estrangeiros aí por conta da venda dos blocos de postos maduros da Petrobras e também por conta da cadeia de gás também. Então, foi um momento que a gente sentiu, sim, que as coisas voltaram a acontecer até esse momento agora, né? Que é um momento um pouco mais delicado. Agora, então, eu acho que a gente vai entrar num outro momento, né? Agora, acho que a gente vai ter que entender um pouco. Mas pegando esse gancho do que você falou, acho que faz total sentido. Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de priorização ou como movimenta dentro do RH quando tem crise, e acho que faz total sentido essa questão do treinamento. Para mim, fez bastante sentido que as empresas pensem assim, independente de concordar ou não, mas eu consigo ler a visão do negócio. O que me surpreendeu um pouco, eu confesso, é do BP, porque muitas vezes eu sinto que num momento de crise você precisa ter aquele apoio na ponta justamente para a gestão de mudança, para apoiar a liderança. Então, o BP, eu consigo entender o racional, mas me surpreende um pouco. Mas eu vou te explicar por que eu entrei. Vou até depois segurar e responder a pergunta da Gilmara aí, que ela está perguntando se eu considero também benefício. Segura que eu vou responder isso daí. Em relação aos BPs, o que acontece? Como business partner, você entende um profissional que pode ser desde analista até um gerente sênior de RH. Então, dependendo do profissional que está nessa cadeira, é um profissional pesado, é um profissional caro. Então, muitas vezes, em vez de você ter vários BPs olhando cada uma temática, aí uma área, quando você enxuga, vamos dizer que um BP que olha para finanças, por exemplo. Uma coisa é finanças. Então você antes olhava 700, 900 mil funcionários. Quando você tem um enxugamento de estrutura, faz sentido você, de repente, cortar uma BP e juntar duas áreas para ela poder atender, né? Ou então uma BP sênior, você reduz para uma BP mais júnior. E aí você reorganiza essa divisão das áreas de atendimento. Então, não é que o BP tenha acabado. Em nenhuma das empresas que a gente atendeu, eles acabaram com a estrutura de BP, mas eles fizeram uma reorganização, com certeza. Em relação a Gilmara, você quer falar alguma coisa sobre isso? Porque eu respondo a Gilmara. Eu só complementar, pensando que você trouxe um ponto muito interessante, e aí pensando nisso faz total sentido. Não porque a área de BP seja menos importante durante a crise, muito pelo contrário, mas a área de atendimento, ela tende a oscilar mais de acordo com o tamanho da estrutura. A área de remuneração ela é um pouco fixa. Se para pensar, a área de remuneração, no geral, óbvio, tem várias formas de operar uma área de remuneração, mas ela é uma área que diretriz, ela já é uma área mais enxuta por natureza. Independente de você fazer um plano de remuneração para 50 mil ou para 10 mil, o trabalho é mais do mesmo. É difícil você enxugar. Da mesma forma que quando aumenta a estrutura, você dificilmente vai crescer, também quando ela enxuga, eu não consigo ver muito sentido em enxugar a estrutura. Óbvio, dependendo de algumas questões, mas faz bastante sentido. E, além disso, tem a questão de remuneração também está focado para custo, né? Se você tem um bom profissional de remuneração, ele consegue atacar diretamente no custo, numa revisão de estrutura, ele recalibrar a estrutura. Bem interessante o ponto que você trouxe. Acho que agora a gente pode pegar o gancho da Gilmara. A Gilmara perguntou se quando eu falo de remuneração, eu estou falando de benefícios também. Em linhas gerais, sim, tá, Gilmara? Porque só em empresas, digamos, muito robustas, é que você tem essa separação, né, de remuneração e benefícios. A não ser que seja, digamos assim, dentro da equipe de remuneração, você tem um focado em remuneração e outro focado em benefícios. Mas você olhando a área macro, ela é uma área de remuneração e benefícios. Então, sim, respondendo a sua pergunta, quando eu falo de remuneração, automaticamente a gente está falando de benefícios e de orçamento também. Então, porque acho que a área de remuneração, estava conversando com a Denise na primeira live, depende muito de empresa para empresa, né? A área de remuneração acaba abarcando algumas coisas que não necessariamente são remuneração, mas que acho que acaba sendo incorporada porque remuneração às vezes é vista como uma área que faz conta dentro do RH. Que faz números e define parâmetros. Então, às vezes, orçamento, headcount acaba entrando não dentro como função, mas acaba sendo colocado ali. Eu, por muitas vezes, fui colocado como responsável pela parte de metas, porque metas tem um pouco de modelagem matemática, então você acaba entrando. Eu vejo a parte de metas e gestão de performance muito como desenvolvimento, mas eventualmente acaba ficando dentro da área de remuneração, porque a área que é vista como, você tem que fazer conta, vamos dar para o
de remuneração. Eu acho que o racional fica, né, com a área de remuneração, mas eu acho que, de repente, o acompanhamento, a interface com o gestor fica aí com os BPs ou com a área de T&D. Acho que tem diversas formas de se organizar, né? Legal. Sim. Aí agora falando como é que estava o mercado, né? E aí como é que você vê agora a gente entrando nessa crise, né? Eu sei que você está contato com diversas áreas, até porque imagino que tinha algumas vagas que estavam em andamento, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você como é que está funcionando. Obviamente, tudo é muito preliminar, né? A gente está sentindo como as coisas estão acontecendo, mas quais são as primeiras percepções, como as empresas estão reagindo em relação a essa questão do coronavírus? A gente está num momento de muita incerteza, né? E isso se reflete na tomada de decisão de algumas empresas. Então, eu acho que num primeiro momento foi um baque, né? Eu acho que por mais que soubéssemos que isso já estava acontecendo em alguns países, a gente sempre tem aquela ideia de que aqui não vai chegar, né? Que é calor, então aqui vai ser um pouco mais leve. E quando efetivamente foi decretado, né, a questão do isolamento e que as pessoas teriam que, teoricamente, trabalhar de casa, eu acho que nem toda empresa adotou isso, tá? Algumas empresas continuam, mesmo back-office. As empresas hoje continuam. Continuam. Algumas pouquíssimas, mas sim, algumas continuam. Então, eu acho que tem alguns pontos aí, né? Eu acho que foi um cenário, num primeiro momento, eu acho que de caos, porque por mais que algumas empresas tivessem uma cultura de home office, era uma cultura, de repente, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, que é diferente de você ter o total de colaboradores em home office, né? 100%. 100%. Salvo aquelas situações de que você tem operação, atendimento, que aí isso continua, né? Operação. Eu digo 100% do tempo, porque a própria Souza Cruz, que é a empresa que eu trabalho, a gente já tinha uma cultura de home office, inclusive já estimulava o home office nesse contexto que você comentou. 1 vez, 2 vezes por semana, de acordo, combinado com o seu gestor, e não era todo mundo ao mesmo tempo. Agora você tem todo mundo, sempre, óbvio, das áreas de back-office, mas todo mundo 100% do tempo. Então, é um contexto diferente. Mesmo para as empresas que já estavam um pouco mais adaptadas a esse contexto, é um desafio diferente, não é a mesma coisa, é bem diferente. É um desafio diferente e é um desafio, por ser todo mundo ao mesmo tempo, um pouco caótico, né? Porque aí você tem que ver como é que está a sua infra de tecnologia, como é que está a questão de sistema. Então, muita empresa acabou prorrogando um pouquinho e aí fazendo aquela questão de deixa eu colocar primeiro em home office o grupo de risco, né? Ou as grávidas, as pessoas que têm mais idade, ou que têm alguma comorbidade. Então, naquele primeiro momento, acho que o primeiro baque foi como é que a gente vai fazer para que todo mundo esteja 100% funcionando, né? E aí, quando eu digo funcionando, em termos de sistema, em termos de infra. Depois desse momento, acho que as empresas passaram por um momento de como é que a gente vai fazer para conseguir fazer gestão dessas pessoas, né? Para garantir que elas vão continuar produtivas e trazendo o resultado que a empresa precisa. Então, acho que isso é um cenário que ainda continua de uma certa forma, porque acho que está todo mundo tentando se adequar, mas aí voltando o olhar, o que eu acho que você quer saber, que é o cenário de contratação, né? O que a gente viu? Muitas empresas congelaram as contratações, os processos seletivos que já estavam acontecendo e que os candidatos já tiveram propostas seguiram, mas os que ainda estavam negociando a data de início, a gente está a todo momento prorrogando a data dessa pessoa para entrar, porque não faz muito sentido, dependendo do cargo que seja, que essa pessoa entre e fique em home office, né? Dependendo do cargo que ela ocupa, vai ter um impacto direto. Então, uma área de vendas, por exemplo, né? Não vai fazer tanto sentido. Tem uma amiga minha, lá da Suza, ela fez uma transição de carreira agora, e eu estava vendo, ela postou no LinkedIn, ela fazendo o onboarding online. A gente teve na Suza também, a gente acabou de fazer uma contratação de um programa do Commercial Academy, uma equipe de vendas que já estava caminhando, e aí o onboarding teve que ser virado para online também, 100% online. E é curioso, uma coisa que eu fiz até um post no LinkedIn recentemente falando como é curioso a velocidade que a gente conseguiu colocar, né? Eu pelo menos, acho que todo mundo aqui de RH,
por quanto tempo a gente discute política de home office? E aí sempre tem discussão, mas é arriscado, mas é complexo, mas não tem infraestrutura, mas, cara, tem 200 mais. E de uma semana para outra, assim, 1 ou 2 semanas, as empresas que demoraram mais, que fizeram o movimento, demoraram 2 semanas, 10 dias para fazer. Um negócio que era discutido por 5 anos, pelo menos, foi feito em 10 dias. E está funcionando, ok. Não é um nível que perfeito, mas está funcionando, está operante. É impressionante isso. Como a necessidade faz. Exatamente. De fato, as empresas que tinham uma resistência para a cultura do home office acabaram tendo que se adequar, e é isso. E aí a gente tem um outro problema, que é a questão do controle, né? Porque eu acho que as empresas que tinham uma maior insegurança, a gente está falando mais do nível de liderança, que tinham maior insegurança em fazer essa verdade-chave, hoje está refletindo essa insegurança em um controle excessivo, né? Então eu vejo até já alguns profissionais de RH falando, cara, eu vou daqui a pouco começar a olhar o mercado porque eu não estou aguentando da maneira que está, né? Então isso é um ponto que tem que ficar de olho aberto e tentar ver um modelo de acompanhamento que funcione para você que também não acabar perdendo um funcionário, né? Total, porque a pessoa já está. Vamos lá, o que eu escuto, pelo menos, das pessoas, e um pouco do que eu estou sentindo também, é um nível de estresse maior. Sim. Primeiro, por conta do contexto, que tem, como você falou, um grau de incerteza na economia, no mundo como um todo, muito alto. Depois, um estresse de você administrar diversas coisas que você não estava habituado, um tipo de trabalho diferente. E aí, quando eu falo que tudo está funcionando normal, está tudo operante, mas eu pelo menos sinto que o nível de produtividade não está igual. As pessoas, todo mundo que eu converso fala, poxa, mas eu estou trabalhando muito, eu não estou dando conta, eu acordo 7 horas da manhã, começo a trabalhar 7 horas da manhã, vou até 8, 9 horas da noite e não dou conta. Não que talvez isso não fosse muito diferente, mas eu acho, porque o nível de produtividade baixou. Seja porque a conexão com a internet está ruim, às vezes para fazer uma coisa assim, você demora mais, seja porque coisas pequenas, que parecem não ser pouco relevantes, mas coisas que você resolvia, levantando da mesa, indo no seu amigo ali do lado, você precisa marcar uma reunião. E aí todo mundo faz isso e as pessoas estão com a agenda toda bloqueada, não conseguem responder e-mail. Então elas passam o dia participando de micro-reuniões para depois, no final do dia, responder algum e-mail e fazer alguma coisa. Então, obviamente, isso faz com que a produtividade despenque disparado. E isso aumenta o nível de estresse. E se você faz isso e, ao mesmo tempo, você aumenta o nível de controle de estresse, cara, é uma combinação que realmente tende a não ser muito, muito saudável, né? Sim, a Gilmara está comentando aqui a questão a gente falava tanto do mundo VUCA, né? Agora acho que a gente está vivendo um exemplo prático 100% real, né? Sim. Mundo VUCA. Também... É isso. Mas, assim, em suma, o que a gente está sentindo de fato são as contratações, as empresas segurando um pouquinho as contratações por conta desse momento de incerteza. Você não sabe, na verdade, ninguém sabe quando é que as coisas vão voltar ao normal e que normal será esse, né? Porque a única coisa que a gente tem certeza é que quando a gente voltar, não vai ser da mesma forma que a gente entrou. Então, acho que muita coisa vai mudar. E aí, principalmente para o RH, né? O RH está tendo que adaptar muita coisa, muitos processos, para conseguir atender essa demanda que a gente está enfrentando. Então, é um cenário de adaptação. E falando de recrutamento, o que a gente entende é que algumas posições vão continuar acontecendo e continuam ainda de RH, tá? E aí, muito daquela lógica, daquele outro momento que eu comentei com você, né? Ainda que a gente tenha as estruturas um pouco, algumas adequações sendo feitas, né? Dependendo do tempo que a gente ficar nessa crise, o tempo que a gente ficar em home office, como é que as coisas vão gerar, pode ser que algumas empresas façam uma readequação de estrutura. Ainda em RH, não fiquei sabendo de nenhum tipo de desligamento, tá? Algumas empresas fizeram algum plano de contingência, mas não que tenha chegado ainda a mim, que tiveram cortes em RH, mas vão ter as posições que chegarem até as consultorias serão as posições de substituição, ou porque teve alguma movimentação de mercados que não foram tão afetados assim, e aí leia-se energia, leia-se plataforma de delivery, leia-se algumas empresas de tecnologia. Então, alguns mercados não sentiram tanto... oportunidade, inclusive, né?
É alguma oportunidade. Aí as pessoas me perguntam assim, Karen, mas e o segmento de saúde? O que está acontecendo? O que está acontecendo, na verdade? A gente tem alguns projetos para unidades de atendimento à Covid, então, e aí a gente sai um pouquinho do mundo de RH, né? A gente não está falando de contratação de RH, mas está falando de recrutamento, o que tem surgido em termos de projetos, e também algumas posições de substituição, porque a pessoa acabou se movimentando para uma outra empresa desse mercado que eu falei para você. Então, de uma certa forma, o recrutamento ele segue. A única coisa que a gente ainda tem dúvida é em que momento esse profissional vai entrar na empresa, em que momento ele vai realmente começar, dependendo se a empresa tem uma estrutura de onboarding, se efetivamente eles vão conseguir treinar essa pessoa para performar na empresa. Então, tem muitas variáveis que podem influenciar se o recrutamento ele vai evoluir ou não. Agora, em geral, empresa multinacional, existe uma diretriz do global para poder segurar as contratações. Então, eu te diria que a gente teve aí um impacto de mais de 50% das posições que estavam sendo conduzidas em consultorias. Então, é claro que vai ter um impacto de contratação, mas a gente entende e estávamos preparados para que isso fosse acontecer, então a gente entende que em algum momento as coisas vão começar a voltar. Falando sobre saúde, eu estava falando e acabei dando uma volta. Falando sobre o segmento de saúde, a gente está falando sobre as unidades de atendimento de Covid. E no segmento hospitalar, o que tem acontecido, né? Porque muitas pessoas falam, os hospitais vão ser empresas que não vão sentir tanto assim esse momento. Não é bem assim. Por quê? Se você pensar que a receita, a maior parte da receita vem de internação, hoje a maior parte dos hospitais estão com 60% de sua taxa de ocupação, porque as cirurgias eletivas, que é de onde vem a receita, elas foram canceladas. Então, é claro que uma internação de Covid, ela é uma internação cara, porque, em geral, quando é um paciente grave, ele vai para o CTI, isso envolve pelo menos 28 dias de internação, ainda assim você não tem os hospitais particulares efetivamente lotados, né? E as internações estão pouco. Então, pelo menos eu estou te falando dos contatos que eu tenho tido com esse segmento, tá? Não sei se as pessoas têm outra informação, mas é o que eu tenho escutado de mercado. Eu acho que vai variar muito de negócio para negócio de uma forma geral. Vai impactar a economia, já tem uma série de previsões falando de retração de 6% do PIB, cara, que é algo muito relevante, né? Mas acho que depende muito do segmento de mercado. Até você falou essa questão da reestruturação, talvez, o que eu sinto, o que eu tenho ouvido, muito que os primeiros impactados vão ser as micro e pequenas empresas, porque tem uma questão de caixa ali, muitas vezes, micro e pequenas empresas, varejo, o pequeno varejo está sendo muito impactado, mas talvez, eu não sei como é o perfil a impressão que eu tenho, que o perfil da consultoria, ainda mais uma consultoria como a que você trabalha, são de empresas maiores, então, eu sinto que as empresas maiores estão segurando um pouco, estão esperando para ver o que vai acontecer e vão tomar algumas definições conforme a crise for clareando. Não tem muito essa questão de tamanho de empresa, tá? A gente acaba atendendo aí a todo tipo de porte de empresa, então é claro que o varejo está sofrendo, mas ele também está se reinventando. Não sei se você ouviu falar da ReHap, né, que teve uma solução aí em 3 dias, eles simplesmente transformaram as lojas em centro de distribuição. Então, para acabar com o estoque, eles acabaram fazendo vendas. Os vendedores hoje, eles se transformaram como se fossem vendedores por mídias sociais. Então, ele faz uma venda por Instagram, você faz uma venda por WhatsApp. Então, eu acho que a ideia é acabar com o estoque que tem loja, né? E aí, depois disso, pensar no que vai ser feito. Mas eu acho que, apesar de, sim, ser um segmento que está sofrendo muito, eu acho que é o segmento que mais tem que se reinventar para pensar em soluções de minimizar os impactos dessa crise até as pessoas voltarem a consumir. Eu até acho, inclusive, que depois que as pessoas voltarem, vai ter um pico de consumo, né? Porque, de uma certa forma, isso tá aqui com a gente. Quando as pessoas vão querer ir para restaurante, né? Voltar a ter um pouquinho daquela rotina que as pessoas tinham, para depois as coisas se equalizarem. Mas, de fato, muitos segmentos estão tendo que se reinventar, sim. Acho que a gente já vinha precisando se reinventar e isso só acelerou. O que a gente falou do home office se aplica à venda online, né? Já vem falando do comércio online, de venda online há muito tempo,
Só que eu acho que isso acelerou, porque se tornou praticamente o único canal viável, né? Mas acho que assim, de uma forma geral, o que a gente está vendo na crise, pelo menos que eu estou percebendo, e acho que é um pouco do que você está vendo, está todo mundo esperando, não esperando, mas observando, entendendo e fazendo as adaptações necessárias para quando isso passar, sobreviver a essa crise, para quando voltar a economia ter uma retomada. E é isso que a gente observa no ciclo da economia, que toda grande crise ela passa e a economia retoma. Óbvio, com algum estresse, com algumas perdas, mas ela retoma. E aí, pegando esse gancho da retomada, pegando esse gancho da retomada, a gente pode pegar para responder a pergunta da Vera. Assim, quando a gente retomar, como é que você acha que o profissional de RH ele tem que se preparar? O que ele pode fazer nesse período de crise para se preparar para a retomada? O que você vê, que tipo de perfil ele deve buscar, que tipo de desenvolvimento ele deve buscar para atender o perfil que as empresas estão buscando no profissional de RH, o que elas já buscavam, e talvez falar um pouco sobre o que você acredita que vai ser o perfil desse novo profissional de RH, com base nas conversas que você vem tendo com as empresas, com os RHs. Mas assim, essa pergunta é uma pergunta de ouro, tá? Porque o que eu vou falar aqui é uma análise de tendência, mas que pode mudar, né? Porque assim, a gente está vendo as coisas mudando com uma certa rapidez, e por não sabermos por quanto tempo isso vai continuar, a gente não sabe quais competências serão necessárias para esse novo profissional de RH, né? Agora, nesse primeiro momento, o que eu diria? E aí, fazendo um contraponto com o que era um bom profissional de RH, não, mas o que era um profissional de RH mais buscado pelas empresas, né? Em geral, mais desejado. Todo mundo quer ser desejado. Em geral, é um profissional generalista de RH, seja um BP, seja um gerente de RH, mas com alguma fortaleza em algum subsistema. E aí novamente vamos cair para o ponto de remuneração. Muitas vezes, a maior parte das vezes, esse background é em remuneração. Porque isso facilita muita coisa, facilita a interface com a área corporativa de remuneração, a bola vem mais redondinha. É um profissional que, quando está com a área cliente, também consegue trazer mais insumos, né, no que pode ser feito, no que não pode ser feito. Então, em geral, é um dos BPs mais requisitados, um BP com background em remuneração. Mas pode ser também em relações trabalhistas sindicais. Eu acho que, nesse momento, quando a gente fala de relações trabalhistas sindicais, também está sendo uma oportunidade, né? Porque tem muitas oportunidades e as empresas estão se agarrando nisso para tentar manter o máximo que eles podem os colaboradores, então fazendo ou uma suspensão de contrato de trabalho, ou usando banco de horas, ou férias, enfim. A gente acabou não entrando nesse assunto, mas é um assunto interessante que você pode até fazer depois uma live depois com um profissional da área. Além disso, né, um profissional que seja um profissional que tenha uma visualização e um drive para gestão de indicador. Eu acho que agora, com essa gestão remota, mais ainda, né, porque como é que você faz para entender se a pessoa está entregando ou se não está, né, as metas que foram pedidas. E uma coisa que não é nova, mas que ainda é um gap dos profissionais de RH, é o inglês. Então, se vocês puderem, nesse momento de home office, que teoricamente a gente não tem, o deslocamento, né, de ida e de volta ao trabalho, tenta pegar um tempinho do seu dia para se dedicar para algum idioma. Em geral, eu te diria que o inglês é o mais requisitado, mas também espanhol, enfim, eu acho que tem outros idiomas também que podem ser desenvolvidos. Além disso... Acho que faz bastante sentido, pegando o gancho dessa questão do idioma, acho que faz bastante sentido, inclusive, se você pensar que a área de remuneração tem passado bastante por isso, de trabalhar above market, que a gente chama, né, um nível acima do mercado. Tem muitas áreas de remuneração que já trabalham Latam, não trabalham Brasil, já trabalham Latam. E dentro de América Latina, é muito importante você ter o inglês, porque o inglês sempre vai ser a língua universal, ou o espanhol, que também faz bastante diferença. Então, acho que, olhando para frente, eu acho que o idioma tende a ser até mais solicitado. Acho que é um ponto bem interessante. Sim. Então, acho que quando você fala o profissional de RH entender um pouco melhor de remuneração, ter um background de remuneração, ter um background de relações sindicais e indicadores, um pouco da minha leitura com a experiência que eu tenho é que é uma das áreas que acaba falando mais facilmente a língua do negócio. Porque, no geral, as pessoas que estão, os tomadores de decisão, são caras que são
ou engenheiros, ou são caras que têm um background de finanças, e bem ou mal, não é que eles não atentem e não deem valor à parte soft do RH, mas o que eles entendem melhor, o que se comunica melhor, com o que eles estão habituados, é a parte de números. Você tem que saber falar de custos, você tem que saber falar de metas, indicadores, de métricas. Se você não sabe falar essa linguagem, com certeza isso dificulta um pouco a sua interlocução com os tomadores de decisão e vai impactar no resultado que você vai gerar. Se você não consegue falar com esse público, não consegue aprovar as suas propostas, as suas ideias, você vai ter um pouco mais de dificuldade em gerar valor para o negócio. Mas faz total sentido com o que eu vejo ao longo da minha trajetória. Sim. O profissional de RH acaba tendo um grande grau de influência, né? Porque ele consegue ter essa visão macro. Então, por isso, de fato, é importante ter essa fortaleza. Agora, só pegando o gancho do que você falou de estruturas latãs, a gente costuma conduzir muitos processos de RH para Latam, porque é um profissional muito difícil de encontrar no mercado, um profissional que tenha inglês e espanhol. Vocês não têm noção real da dificuldade que é encontrar esse profissional. E aí, além disso, você tem a questão do subsistema para o qual você está recrutando. Seja um profissional de remuneração com inglês e espanhol, um profissional de relações trabalhistas e sindicais com inglês e espanhol, uma pessoa de folha com inglês e espanhol. Então, pensem nos subsistemas, cruza isso com o idioma, né? Então, é uma dificuldade. Um outro ponto sobre uma competência que agora, nesse momento de crise, eu acho que vai ficar um pouco mais em alta. É a questão da inovação. Tá? E aí, quando eu falo inovação, muito voltado para soluções fora da caixa de algumas questões que podem surgir nesse momento, né? Seja a questão do onboarding, por exemplo, seja a questão de como é que você faz esse acompanhamento, seja uma questão de que tipo de suporte você pode propor para o colaborador. Eu acho que tem tanta temática dentro do RH que você vai ter que ter uma solução fora da caixa. Você está em home office, né? Uma coisa é você ter soluções, todo mundo dentro do escritório. Outra coisa é você prover soluções dentro de casa. Então, é um profissional de inovação, seja um profissional que vai estar mais voltado para sistema, seja um profissional que vai pensar em processo de RH, eu acho que é um profissional que vai implementar coisas que ainda não foram implementadas em RH e que muitas pessoas vão acabar fazendo o mesmo. Acho total, conecta totalmente com o que a gente estava falando de manhã, que não sei se todo mundo estava na live pela manhã, a gente falou com a Lilian sobre inovação. Quem não viu, volta a estar nos stories, vai ficar por 24 horas, dá uma olhada lá que eu acho que vale muito a pena. Eu acho que o mundo já há muito tempo cobra a inovação de todos os profissionais. Eu acho que o profissional de RH não está alheio a isso, ele também vai precisar se inserir. Eu acho que agora essa curva de inovação tende a acelerar muito mais. Eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção. Eu acho que é bem pertinente isso que você está dizendo. Então, talvez, para resumir um pouco do que a gente falou, você acha que o perfil que a gente vai buscar mais é um profissional que entenda, consiga falar a língua do negócio, mais próximo, talvez, dentro de RH, que os profissionais têm mais facilidade, ou são percebidos com uma facilidade maior, são os profissionais que têm um background de remuneração ou relações sindicais, mas principalmente a questão de métricas e indicadores, porque isso vai se aplicar em qualquer área, independente de onde você está. A questão do idioma, porque eu concordo com você que vai ser já é uma demanda, a gente já vinha de um mundo bastante globalizado, e eu acredito que agora, se a gente passar por uma reestruturação, a tendência é que essa reestruturação fique cada vez mais enxuta e mais globalizada, mais acima do mercado, above market, que a gente fala, e o olhar para a inovação, para a capacidade de inovar também. Eu acho que se eu conseguir capturar, acho que esses três pilares são os principais para que você seja esse profissional desejado pelas empresas. É isso mesmo. Cara, acho que bem interessante. Talvez pegando uma parte um pouco mais técnica, ok. Acho que durante a crise, o que ele pode fazer é se capacitar e tentar voltar seu desenvolvimento para esses três pilares. E ali no momento da entrevista, na hora H, no momento da entrevista, o que você pode dar de dica para o pessoal que funciona bem, desde as mais básicas até a coisas, talvez, alguma sacada um pouco mais um pulo do gato, você que está no dia a dia ali. Eu acho que a primeira coisa, quando você se prepara para uma entrevista, é primeiro entender para onde você está fazendo essa entrevista, né? Eu acho que um profissional que chega preparado, ele já chega com muitos passos à frente, né? Entender efetivamente qual é aquele segmento, como é que ele está posicionado no mercado, quem são os concorrentes.
Isso te traz uma navegabilidade quando você está trocando as informações com o seu entrevistador, que te coloca num outro tipo de posição, tá? Além de, obviamente, mostrar para esse entrevistador que você se interessou em pesquisar sobre a empresa, né? Total, é o que eu ia falar. Estava falando com a Monique na live de ontem à tarde, ela falando o quanto que quando ela está escolhendo um curso, ela olha para o cuidado que a instituição ou que o professor teve na hora de montar o material, a comunicação. E eu acho que é isso. Se você no momento está buscando a vaga, se você não teve o cuidado de pesquisar sobre a empresa, né, isso já diz um pouco do quão interessado você pode dizer o quanto você está interessado naquela oportunidade. Acho que é uma super. Parece básico, a gente discuta isso várias vezes, mas tem muita gente que ainda não faz, né? Sim, sim. E aí, voltando para a sua experiência, ninguém melhor do que você mesmo para conseguir contar a sua história, né? Então, é uma dica que eu sempre dou para todos os candidatos que participam do processo, além de você contar sempre a sua trajetória em ordem cronológica, né, do início da sua carreira para o momento atual, é sempre importante você... É como se você se visse um pouquinho fora do cargo e não só contar, obviamente, as suas responsabilidades, e aí se for um RH, um BP, qual foi a área que você atendeu, mas tentar trazer um contexto que não está no currículo, que é quais foram os principais projetos que você participou, que processo inovador você trouxe, que teve impacto no negócio, que situação de conflito que você conseguiu gerenciar, resolver, e também, de uma certa forma, tem impacto no negócio. Então, não só trazer quais foram as suas responsabilidades, mas o que você trouxe de ganho naquela experiência que você teve. Eu estava vendo um post no LinkedIn falando disso, o quanto que, e eu fiz um conteúdo recentemente falando dessa coisa de carreira, o quanto que a gente se acostuma a falar do que a gente faz, mas às vezes não se atenta para o resultado. E a gente tem que entender que a empresa é um negócio. E falar de resultado é muito importante. Uma frase que eu escutei recentemente faz muito sentido para mim, assim, no longo prazo, nada vai fazer mais diferença para você crescer na carreira do que você gerar resultado. Mas não basta você, infelizmente, não basta você gerar resultado, você tem que saber falar do resultado que você gera. Se você não entende isso, se você não consegue visualizar o impacto que você tem na hora de uma avaliação, a pessoa não vai saber, e aí se você não consegue transmitir, isso não vai conseguir te levar para outro lugar. Eventualmente, se você tem muito resultado, os resultados vão falar por si só. Mas se você souber falar, eu acredito muito, se você souber falar sobre eles, cara, você vai ficar imbatível. E outro ponto que a Vera falou e a Gabriela também é a questão da energia, né? Não adianta você trazer muito resultado, ter um discurso muito bem estruturado e falar assim, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, fui para tal empresa. Então, assim, você tem que passar segurança no que você está falando, né? Ninguém melhor do que você para falar sobre si mesmo, para falar sobre a sua experiência. Então, não é aquela coisa também megalomaníaca de né, gesticular, acho que é uma coisa que tem que ter cuidado, né, aqui com as mãos e tudo mais, mas passar essa segurança, uma voz firme, ter empatia, conectar com o seu entrevistador, mas sempre com essa estrutura do que é uma boa entrevista. E aí, só pegando o gancho no que a gente estava falando, além de trazer suas conquistas, o que você trouxe de resultado para a empresa, também deixar muito claro o motivo das suas transições. As pessoas não têm ideia do impacto que muitas vezes, você ter uma transição, que você fica 3, 4 meses fora do mercado, e muitas vezes foi uma questão de uma reestruturação da empresa, foi uma questão de uma escolha pessoal, porque você... ou você voltou de licença maternidade e quis ficar um pouco mais, um momento de viver essa maternidade. Então, é sempre explicar o motivo das suas transições, por mais difícil que ela tenha sido, esse é o momento de você trazer da melhor forma o porquê que você acabou saindo da empresa, seja por uma oportunidade ou seja por um desligamento. E aí, obviamente, chegar ao ponto de... você ter clareza, né? Sim, tem que ter clareza, até tem que fazer essa análise. Às vezes, acho fazer uma reflexão, porque muitas vezes, e talvez no começo de carreira isso aconteça mais, tem mais vontade de fazer as coisas, que é abraçar o mundo, e às vezes você não entende quais são os seus ganhos, às vezes acaba tomando decisões equivocadas. Acho que você ter clareza sobre o que você busca, acho que é bem importante para que você faça o movimento mais acertado possível, você nunca tem certeza do movimento, mas você faça o mais acertado possível, e que depois você consiga contar essa história e consiga ter uma linearidade na sua carreira, uma progressão
uma sustentabilidade de carreira, né? Eu acho Sim. Que faz bastante sentido. E aí, pegando esse gancho também, né, é mostrar o que tu está te fazendo nesse momento, olhar o mercado, o que você está buscando, por que você está ali tendo aquela conversa, né? É o segmento, é o tipo de atividade, o que está de encontro com o que você está buscando. Acho que isso é sempre interessante você deixar claro, porque muitas vezes fica nebuloso. É só uma questão financeira ou tem alguma outra coisa que te faz querer estar naquele processo? Mas respondendo aqui o pessoal, Vera, algumas pessoas colocaram aqui, perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado 24 horas, ele fica no Stories, eu vou salvar aqui. Então, quem não teve a oportunidade de assistir da manhã ainda está lá, esse aqui vai ficar gravado por mais 24 horas. Então, encaminha para o pessoal, fala se vocês estão achando que o conteúdo é um conteúdo de valor, compartilha. Eu acredito, eu estou adorando a conversa aqui com a Karen. Você também pode esticar mais uma hora, Reinaldo, não? Acho que a Luísa não vai continuar, mas acho que a gente pode fazer depois. É por isso que ele estava mandando mensagem, né? Estava pedindo socorro. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente pode fazer depois uma segunda rodada. O pessoal acho que tem bastante assunto, então acho que com certeza tem outras coisas para explorar. E aí, talvez, para a gente fechar, porque a gente está aproximando aqui do Mário, agora eu estou aprendendo a administrar o tempo da live, que é uma hora cravado. Como a dica que você dá para o profissional de RH que está vendo algumas pessoas colocaram aqui, para se recolocar, estão buscando uma recolocação. Qual a dica que você dá para esse profissional que está numa empresa, está buscando se recolocar, ou que está no mercado e precisando se inserir no mercado novamente? Eu acho que aí vai ser um resumo do que a gente já falou, né? Primeiro é fazer uma autoanálise de que profissional de RH que você é, né? Você é um generalista, você é um especialista, você quer fazer uma transição de um especialista para um generalista. Enfim, eu acho que tem que ficar claro para onde você quer ir, né? E aí, tendo isso decidido, buscar onde estão essas vagas. Nesse momento, vamos ser sinceros, que é um momento um pouco mais delicado, né? Obviamente que você vai ter canais que estão divulgando vagas ainda, e essa é uma outra dica, né? Você ficar, obviamente, acompanhando os principais canais, seja os sites de consultoria, seja o vagas.com, seja o LinkedIn, que acabam sendo as plataformas que as empresas usam para poder divulgar essas vagas, mas também ter um network. E aí eu vou, obviamente, vender um pouquinho o peixe, mas é muito interessante que os profissionais de RH conheçam os consultores de RH das consultorias, porque, de uma certa forma, isso te dá uma maior capilaridade, né, para você entender onde é que estão essas vagas, porque tem muita vaga que não está divulgada, ela é confidencial, está com consultoria. Uma outra dica qual é a empresa que você gostaria de trabalhar? Entenda qual é o perfil de profissional que trabalha naquela empresa e se você não está 100% capacitado, se capacite. Será que eu quero trabalhar numa empresa multinacional, mas eu não tenho inglês? Então, infelizmente, você não vai ser o escolhido. Você pode até participar, mas você não vai ser o escolhido, a não ser que você tenha uma competência técnica que supere essa questão do idioma. Mas é entender, efetivamente, o que você tem e que é a vaga. No mercado acirrado vai ser cada vez mais difícil você ser valorizado só por as empresas abrirem mão de uma competência, né? Tão importante quanto o idioma. Sim, a gente sempre acaba voltando nesse assunto, não tem jeito. Se as pessoas soubessem a importância que tem a questão do inglês, elas se capacitariam, e eu vou falar uma outra coisa que é muito importante, né? É um bizu aqui para todos vocês. Na verdade, o mais importante, a gente vai estourar aqui o tempo, o mais importante não é nem a pessoa falar fluentemente, tá? Porque, assim, é claro que se é uma posição que você reporta para fora, naturalmente você vai precisar de um inglês avançado para fluente, não tem dúvida, mas se você não tem esse reporte, o mais importante é você ter a coragem de falar o inglês, mesmo que com erros. O que eu mais encontro é, muitas vezes, eu testar o inglês, a pessoa fala assim, meu inglês é intermediário. Eu falei, mas vamos conversar um pouquinho? E a pessoa fala bem o inglês, só que ela não consegue transpor essa dificuldade do inglês e fazer uma entrevista. E, gente, é tão fácil. Para quem consegue falar minimamente o inglês, minimamente assim, você saber uma estrutura verbal, você ter um vocabulário, mas se prepara. Coloca lá sua trajetória em inglês, como se fosse uma redação, treina aquele discurso. Então, assim, não deixe, você tem o inglês intermediário, não deixe de participar de processos que não tenham um reporte para fora, porque vocês acham que vocês não estão bem. Porque muitas vezes você está muito melhor do que muito profissional que se considera avançado e não é. Acho que a gente vai entrar aqui, começou a contar os 2 minutos finais. Acho que...
Acho que com certeza vale uma outra live. Eu pedi o pessoal dar o feedback aí, o que eles acham, o que eles acham, se querem outra live com a Karen ou não. O pessoal deu vários likes aqui. Mas, de qualquer forma, cara, eu queria agradecer pelo tempo. A gente sabe que está numa correria doida, domingo, 3 horas da tarde. Obrigado por se dedicar esse tempo para compartilhar conhecimento com a gente, essa visão que você tem, essa visão super insider que você tem aí do mercado. E é isso. Se quiser fazer as considerações finais. Eu queria agradecer muito pela oportunidade. Eu confesso que eu ainda estou, acho que algumas vezes eu me perdi porque eu queria ler o que as pessoas estavam conversando e conseguir interagir. É muito doido, você tem que administrar tudo. Muito louco. Mas eu amei. Se você quiser me convidar novamente, vou ficar super feliz com uma segunda rodada. Quem tiver dúvida, quiser conversar comigo, eu posso passar, depois você pode passar o meu e-mail, seja corporativo, seja pessoal, seja meu perfil no LinkedIn. Pode entrar em contato para a gente aprofundar mais algumas questões voltadas aí para RH. Fechado, então. Vendo que a gente vai cair, já vai cair. Tá faltando 40 segundos, mas sempre cai antes. 3, 2, 1. Falou, pessoal. Obrigado aí. Compartilha com o pessoal que não pôde assistir para assistir no gravado 24 horas, hein? Tá ótimo, gente. Então, foi um prazer. Obrigado. Beijo, bom restinho de domingo.